Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e hoje nós estamos aqui para a gente falar um pouco mais a respeito das reformas realizadas na Igreja Católica. Isso mesmo, vamos falar sobre as reformas protestantes. Mas se você está pensando que a reforma é a gente dar uma pintura nova nas paredes, né, fazer a troca das portas, janelas, tá muito enganado, viu? A reforma que a gente vai falar é muito maior do que simplesmente uma pintura na parede. Vamos falar um pouco a respeito de Martinho Lutero, o grande idealizador, né, desse movimento todo que acontece, que muda a história da Igreja Católica, e ainda vamos falar um pouco mais a respeito da origem do termo protestante, tá certo? Bom, mas se você está gostando já do assunto, se interessa por falar sobre a história das igrejas, tá na hora agora de você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e nos acompanhar sempre. Isso mesmo, tá? Então faça isso, não perca tempo e fique por aqui, porque você vai acompanhar uma aula maravilhosa, tá certo? Vamos pro vídeo agora! Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre essa figura, Martinho Lutero. E não é nosso objetivo aqui fazer a discussão e dizer que igreja é melhor do que a outra, ou que religião é melhor do que a outra. Todas elas são importantes. Todas elas têm, né, um significado para quem frequenta, para quem participa. E nós não vamos fazer aqui discussão religiosa sobre o assunto. Vamos apenas explorar os acontecimentos históricos que mudaram o mundo. Isso mesmo. Então, essa figura importantíssima que nós vamos estar estudando agora, né, ela vai ser importantíssima para as mudanças que houveram, que aconteceram a partir da chamada Reforma Protestante, que foi liderada, que foi organizada por Martinho Lutero, tá? Então nós vamos hoje, né, discutir essas questões, o que fez, né, com que essa reforma acontecesse, né, e por que não foi, né, feito antes, né? Então tudo na história tem um motivo, tem um contexto e nós precisamos compreender isso, tá? Então hoje nós vamos começar aí, né, essas nossas reflexões a partir de, né, uma citação aí de Zósimo Trabuco. Vejamos o que ele diz: todo marco histórico é ao mesmo tempo um ponto de chegada e um ponto de partida. 1517 é um desses momentos históricos que representou um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. Uma frase de Raul Seixas. A Reforma Protestante, como se convencionou nomear o famoso processo religioso deflagrado naquele ano na Europa, compõe o conjunto de transformações que moldou a modernidade. Talvez a reforma seja a melhor síntese desse conjunto de transformações que é também formado pela renascença no campo cultural, pela formação do Estado absolutista no campo político e pela transição do feudalismo para o capitalismo nas relações econômicas e de trabalho, desdobrando-se para além da Europa e a partir também das disputas colonialistas. Então, gente, o que ele quis dizer com essa citação, né? Nós temos aí todo esse processo da Reforma Protestante acontecendo também junto às outras transformações do ponto de vista cultural, transformações do ponto de vista político, transformações do ponto de vista econômico. Então, são várias as situações que permite a gente entender que toda a população europeia naquele período estava passando por mudanças importantes, mudanças do ponto de vista da própria vida, né, que era regida naquele período do início do século XVI. Então nós temos um século XIV e um século XV que vai se revelar
um século de muitas mudanças, de muitas discussões, e é também um momento de se rever as práticas dentro da Igreja Católica, tá? E aí nós vamos estar falando a respeito disso, por quê? Porque a Igreja Católica, neste período, ela enfrenta um período de crise, muitos problemas envolvendo, né, a Igreja Católica nesta época. Então, quais são esses problemas? A vida desregrada dos bispos, dos cardeais e até mesmo dos papas, né? Então, são situações que começam a fazer com que as pessoas passem a refletir, né? Como é que as lideranças não estavam dando exemplo? Então, essas são algumas das situações que nós vamos começar a perceber aí. A outra situação é a venda de cargos religiosos, ou seja, já havia naquela época, né, cargos de bispos, arcebispos, cardeais, né, até mesmo alguns cargos de papas que eram comercializados. Então, isso acontecia muito porque os filhos dos nobres que não tinham aí herança, que não tinham como herdar as terras aí da família, eles precisavam de alguma colocação, precisavam, né, de assegurar o seu futuro. E uma das formas que eles encontraram para isso era inserir então nessa vida religiosa. Muitos deles, inclusive, sem a menor vocação para a vida religiosa. Então, por conta disso, né, começaram a fazer a venda desses cargos religiosos para que, né, parte desses jovens aí nobres pudessem ter, né, terras, pudessem ter bens, pudessem ter um futuro, né, promissor, né, economicamente. Outro problema que nós tínhamos aí nesse período é a venda de relíquias na igreja. Então, esse período, gente, a Igreja Católica, ela também comercializou muitos e muitas relíquias, muitos e muitos pedaços de espinho que furaram a cabeça de Jesus Cristo, né? Tecidos do manto de Nossa Senhora que eram comercializados, né? Eram vendidos às pessoas, né? Dizendo que aquelas peças, que aqueles objetos, muitas vezes eram objetos que iam santificar, que iam purificar a alma de quem adquirisse, né? Que ia permitir aí um alívio nos pecados. Então isso tudo começou a fazer parte, né, dessa estratégia da Igreja Católica em arrecadar cada vez mais dinheiro, tá? Outro fato que também passou, né, a ser utilizado pela Igreja foi a venda de indulgências. E o que significa então esta venda de indulgências, tá? O perdão dos pecados era vender, né, um pedacinho do céu. Então, na venda de indulgências, né, você tinha o perdão total ou muitas vezes o perdão parcial, com as penas temporárias aplicadas pela igreja para aqueles que haviam cometido pecado. Então, nessa indulgência, você também comercializava, né, o perdão dos seus próprios pecados. Então, todas essas atitudes passaram aí a despertar críticas e afastar, né, o alto clero dos seus fiéis, né, principalmente, né, desses representantes da igreja que estavam nos cargos mais altos, mais importantes. Então, as pessoas começaram a olhar isso como, né, algo que fosse abominável, né? Começaram a se afastar, começaram a, né, buscar outras formas aí de obter aí a sua tranquilidade, a sua paz espiritual. E é nesse contexto, gente, que nós vamos ter aí, né, outros entraves, né? Então, com essas mudanças, com esse período de crise na igreja, nós ainda temos que perceber que na França e na atual Alemanha, né, havia o baixo clero, tá? Então, quem eram aí os componentes desse baixo clero? Eram os religiosos, né, os monges, muitas vezes os padres,
os párocos que viviam aí nas regiões mais afastadas, nas regiões mais simples, né? E tinham muitas vezes uma vida quase miserável, né? Então esses padres, esses religiosos aí, eles não tinham muitas vezes o mesmo comportamento que tinha o alto clero, tá? Então a partir daí, né, nós temos então dois grupos religiosos bem diferentes, né, fazendo parte deste cenário. Bem, outra questão que nós temos aí, né, é importante para a gente entender nesse período, é que grande parte, né, era acusada de desrespeitar as regras monásticas e por isso, né, possuir pouco estudo também para lidar com o ofício de sacerdote. Ou seja, a gente tinha vários desses religiosos, né, principalmente os do alto clero, que não respeitavam as regras da própria igreja e ainda não tinham muitas vezes estudo, né, não conhecia, não dominava o que era para ser feito dentro da igreja e mesmo assim estavam nesses cargos. Então era mais um motivo que a população, né, observava. Bom, a partir desses vários problemas que foram surgindo na igreja, né, também começaram a surgir, né, aqueles que começaram a criticar, né, começaram a observar alguns, né, desses elementos e começaram a questionar também os seus religiosos e a própria igreja católica. Então John Wycliffe era um deles, né? Ele era um teólogo, condenava a corrupção na igreja e defendia que o clero tivesse uma vida de pobreza, como os primeiros cristãos. Olha aí que John Wycliffe, ele não tinha vontade, não tinha pretensão de fundar uma igreja. Ele estava querendo consertar os erros, consertar, né, os problemas de corrupção, querendo que o clero, né, que os religiosos tivessem uma vida mais simples, que deixassem os luxos de lado, tá? E, né, não é só ele, nós vamos ter mais pessoas que vão fazer esse trabalho aí, vão começar a criticar, né? A gente tem aí agora Jan Hus, né? Jan Hus era um sacerdote, reitor da universidade em Praga, na atual República Tcheca, e ele também se revoltou contra a corrupção do alto clero, né? Também, né, buscou aí discutir essa questão da venda de indulgências. Como é que eu vou comprar a minha salvação, né? Então, Jan Hus e John Wycliffe, eles já vinham fazendo isso desde o século XIV, né? Então, meados do século XIV, a igreja já vinha tendo grupos, assim como tem vários outros grupos que vão começar a surgir nesse período também por conta dessa insatisfação, até que, né, um dos religiosos católicos, Martinho Lutero, na atual região da Alemanha, né, ele vai fixar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, onde ele, né, frequentava, onde ele fazia lá, né, as celebrações. E esse monge, gente, nessas 95 teses, vai revelar todo o seu protesto contra todas as práticas e os dogmas da igreja que ele não aceitava, que ele não compreendia. Inclusive, vai também fazer as suas críticas com relação à venda de indulgências e, né, essa questão aí da remissão dos pecados, do perdão dos pecados, desde que você compre, né, um papel que diga ali que você está perdoado. Então, Martinho Lutero, ele, a princípio, ele queria fazer, né, uma organização, uma releitura, né, dentro do processo da própria Igreja Católica, para que fosse revista essas práticas, né, para que fosse consertados esses erros da própria Igreja Católica. Só que ele não foi muito bem compreendido. Martinho Lutero, então, não pretendia criar uma religião, né? Ele pretendia apenas reformar a igreja e a fé junto às autoridades religiosas e não contra elas. Então, ele via o Papa como um intercessor de Cristo na terra,
como se lê nas suas teses, né, de número 61, 69 até 81, na 83, na 84, na 87 até a 91. Então, Martinho Lutero, ele só passou a hostilizar a igreja depois de ter sido expulso dela. Ao ser excomungado pelo Papa Leão X, em 3 de janeiro de 1521, aí sim Martinho Lutero, né, passou aí a hostilizar e a, né, criticar abertamente aí a Igreja Católica e já, né, com o apoio aí da nobreza alemã, começou a organizar então, né, a sua igreja, certo? Então, na verdade, o início do movimento aí de Martinho Lutero era para corrigir os erros da própria Igreja Católica e que mais cedo ou mais tarde acaba dando certo, porque a igreja vai ter que se reformar, vai ter que se reorganizar, corrigindo seus erros. Então, algumas das teses apresentadas por Lutero, né, nós colocamos aí. A tese 21 dizia o quê? Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Na 27, pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilintar da moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. 36. Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem remissão plena, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de indulgência. Bom, então nesses trechos aí, a gente percebe, né, a indignação de Martinho Lutero, né? Então, como é que os pregadores estavam afirmando que as pessoas iam ser absolvidas de toda a pena, né, por causa de uma carta, né? E aí, na pregação dele ali no texto, ele ainda diz: o tilintar da moeda lançada na caixa, a alma já sairá voando do purgatório para o céu. Então, essa ideia, né, do purgatório, do céu, do inferno, isso passou a fazer parte, né, com muita força durante o período medieval, e eles utilizavam dessa ideia justamente para fazer com que as pessoas, né, se sentissem incomodadas, se sentissem pecadoras. Então, se eu não fizer nada, eu vou parar no inferno, né? Então, a partir, né, dessas palavras aí colocadas nas 95 teses, Lutero pretendia, né, que fosse revisto isso, né, fosse repensado essas práticas. E aí o que aconteceu, né, com Martinho Lutero após, né, ele fazer essas pregações e colocar então, né, as suas ideias aí nas portas da igreja de Wittenberg? Sua longa discussão com as autoridades católicas terminou com a excomunhão ou a expulsão em 1520, e ele passou a ser considerado um herege, tá? Nesse período, gente, acontece a chamada Dieta de Worms, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho mais a respeito dele. Mas o objetivo, né, das primeiras reuniões em que foi convocado Martinho Lutero era fazer com que ele, né, pedisse perdão para a igreja, né, reconhecesse que ele estava errado e ficasse tudo, né, como era antes. Só que Martinho Lutero não aceitou, né? Ele disse que não concordava, né, com essas ideias, não concordava com esse tipo de comportamento que vinha sendo tomado por alguns representantes aí da Igreja Católica naquele período. E então ele passou, né, a reafirmar tudo aquilo que ele pensava e que ele colocou realmente nas 95 teses, e pedindo ainda para que fosse então provado, né, através das escrituras, que ele estava errado. Como, né, os teóricos aí, os especialistas, os religiosos não conseguiam nenhuma forma aí de, né, fazer essa culpa recaía em cima de Martinho Lutero, eles, né, foram adiando e foram, né, empurrando aí essa situação até que eles não tiveram outra solução a não ser expulsar Martinho Lutero da igreja, considerando ele um herege. Então, para demonstrar,
né, o seu desprezo em relação à Igreja Católica, Lutero queimou em praça pública a bula papal que o condenava. Então ele ficou, né, indignado, furioso, porque não era essa a atitude que ele esperava, né? Ele queria, pelo contrário, que a igreja reconhecesse. Então, nesse momento aí que ele é chamado, né, para a conversa, para o diálogo, e que acabou, né, voltando-se aí contra ele na excomunhão, é chamada dieta de Worms, né? Então, essa dieta de Worms, né, que a gente às vezes pensa assim, dieta deve ser alguma coisa que tem a ver com, né, restrição alimentar. Não tem nada a ver com isso, né? Não houve nenhum tipo de restrição alimentar. É dieta em outro sentido, tá? Então, em 28 de janeiro de 1521, eles organizam então essa assembleia, né, convocada pelo imperador Carlos V, que julgava Martinho Lutero por crimes cometidos contra a Igreja Católica, né? Então foi chamada dieta de Worms porque dieta vem do latim dieta, né, modo de viver. Segundo o dicionário Michaelis, dieta vem de dois significados. Um é regime alimentício, como a gente, né, geralmente utiliza e ouve, né? E o segundo é assembleia política ou assembleia administrativa, um momento que a gente vai ter uma discussão importante. Então nós ficamos aí com essa segunda definição, né? Então essa dieta aí não tem nada a ver com questão, né, de regime alimentício, né, com restrição de alimentos, mas tem a ver com a assembleia, com a reunião que foi feita para discutir, né, quais rumos, quais situações teriam que ser, né, tomadas, as medidas que teriam que ser tomadas com relação a Martinho Lutero. Bom, a partir daí, pessoal, nós temos então, né, que tomar alguma medida, né? A igreja ela publicou então, né, através da bula do Papa, a condenação de Martinho Lutero. Então Martinho Lutero, a partir desse momento, passou a ser, né, perseguido, era considerado um herege, né, que deveria então, né, ser preso e deveria então ser julgado para que as pessoas observassem, né, que não poderia, eles não aceitavam que fosse, né, contrariado nenhuma das doutrinas ou das igrejas, né, nenhuma das igrejas não, nenhuma, né, das ideias da Igreja Católica naquele período. Então, o que resultou da vida de Martinho Lutero? É o que a gente vai estar vendo agora, né? Então, da vida de Martinho Lutero, nós temos aí que os nobres e os setores populares apoiaram então, né, e conseguiram aí resguardar Martinho Lutero para não ser, né, preso, para não ser, né, torturado, nem, né, ter a sua vida abalada, né? Então ele recebeu o apoio da nobreza e da alta burguesia, que permitiu a divulgação de suas doutrinas pelo norte da Europa. Então, a partir, né, desse apoio da nobreza e da alta burguesia, principalmente aí das regiões do norte da Europa, da Alemanha, né, então nós tivemos aí o resguardo da sua vida, né? Então ele foi sendo escondido por muitos desses príncipes aí que estavam na região naquele período. Então, quais foram aí os pontos, né, principais da doutrina luterana e que Martinho Lutero então passou, né, a se detalhar e a estudar e a preparar o material para defendê-los aí a todo custo? O primeiro ponto é a fé, né? A fé cristã como o único caminho para a salvação e não pelas obras ou contra das indulgências. Então, dentro da doutrina luterana, a crença em Jesus Cristo, ela se mantém, a crença em Deus, ela se mantém, né, com algumas modificações, tá? Então, modificações essa é o quê? Não se alcança a salvação
pelas obras ou pela compra das indulgências. Ninguém compra a sua própria salvação, o perdão dos seus pecados, né? Então esse foi o primeiro ponto aí que Martinho Lutero vai passar a defender. O segundo é com relação à Bíblia. A Bíblia era a única fonte para a fé e deve ser de livre exame e acessível a todos. Por que isso, gente? Porque a Igreja Católica ela limitava o acesso à Bíblia. Então, só quem podia ter acesso à Bíblia, quem podia fazer a leitura da Bíblia, quem podia falar sobre, né, os textos bíblicos, eram os religiosos. Então, para Martinho Lutero, isso estava errado já. Então, ele acreditava que todos deveriam ter acesso, todos deveriam ler e conhecer as histórias bíblicas, falar a respeito disso, né? E para isso, a Bíblia precisava então ser traduzida, porque a Bíblia era escrita só em latim, tá? Então, nesse período, Martinho Lutero também começou a fazer a tradução da Bíblia para o alemão, com o objetivo que esses primeiros povos, que eram os que estavam aí em maior contato com ele nesse momento, tivessem então a possibilidade de ler eles mesmos, né, a Bíblia e conversar sobre esses assuntos que estavam na Bíblia, tá? Terceiro ponto importante: não aceitava o culto aos santos católicos, nem a adoração de imagens religiosas, nem a autoridade do Papa. Então, nada de santos na igreja, nada de adoração de imagens e nenhuma autoridade é maior, né, do que a do próprio Deus. Então, ele não acreditava na autoridade do Papa e passa, então, a partir daí, né, a existir uma nova igreja cristã, né? Bom, e por que, né, se usa aí o termo protestante, né? Da onde vem esse termo protestante? Em 1529, né, cerca de 8 anos após aí a excomunhão, né, de Lutero da Igreja Católica, os nobres alemães luteranos protestaram contra as medidas que impediam cada estado de adotar a sua própria religião. A partir deste protesto, se difundiu o termo protestante para designar os cristãos não católicos. Bom, então já se passaram 8 anos, né, da expulsão de Martinho Lutero da Igreja Católica. Os vários estados aí, né, da Europa, principalmente da região norte da Europa, já estavam conhecendo, já estavam aí, né, se adaptando a essas novas ideias aí de Martinho Lutero, e eles queriam que cada estado tivesse autonomia para decidir qual religião seguir, né? E aí, claro que a Igreja Católica não queria aceitar isso. Então, por conta disso, eles fizeram aí um protesto, e do nome aí, né, de protesto surgiu o termo protestante para, né, designar ou para se referir às pessoas, né, que eram cristãs, mas que não eram católicas, certo? Então, quais os motivos então levavam à conversão das pessoas ao luteranismo naquela época, né? Então, nós vamos falar a respeito aí principalmente da nobreza e dos camponeses, tá? Então, por que os nobres, né, eles concordavam, eles convertiam-se ao luteranismo? Então, era por concordar com a nova doutrina, lógico, né? Então, eles acreditavam em todas aquelas ideias que Martinho Lutero estava, né, disseminando. E também, gente, por um motivo importante, que era um motivo econômico. Então, era uma oportunidade de confiscar as terras da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela era detentora de grande parte dos territórios da Europa naquele período, né? Então, muitas terras, muitas propriedades, muitos lotes, muitas fazendas, muitas, né, construções nas cidades pertenciam à igreja. Então, a partir do momento que eles adotavam a religião luterana como sua religião oficial, era mais um motivo de, né, confiscar ali as terras que pertenciam à igreja, de confiscar aí, né, os terrenos, e essas terras ficavam naturalmente então para que esses nobres pudessem aí administrar, pudessem, né,
contribuir ainda mais com, né, a geração aí de renda, com a riqueza desse próprio grupo, tá? Bom, e o segundo, né, o segundo grupo aí é dos camponeses. Os camponeses, gente, eles já, né, além de concordar com as ideias, com as doutrinas de Martinho Lutero, eles não tinham essa visão aí que tinham os nobres de conquistar, de confiscar essas terras da igreja, né? Não, o pensamento dos camponeses era o de que eles iam ter uma oportunidade agora de se livrar dos pagamentos dos altos tributos cobrados pelo clero. Bom, então se a igreja era expulsa, então eles não iam ter mais que pagar grandes impostos. Então isso fez com que muitos camponeses também aderissem aí às ideias, né, e à religião de Martinho Lutero. Esse movimento entre os camponeses levou a ocorrer também as revoltas camponesas de 1524, lideradas por Thomas Müser, que foram reprimidas violentamente, foram condenadas por Martinho Lutero e resultaram em 100.000 camponeses mortos, né? Porque os camponeses eles queriam, né, a solução, né, para os problemas deles, problemas de opressão, de perseguição, né, de fome muitas vezes. Então, os movimentos que foram liderados aí por Thomas Müser, eles foram, né, sendo revidados por parte da nobreza, né? Então, os nobres, eles, né, utilizaram do mecanismo da violência, utilizaram dos equipamentos que podiam para conter as revoltas e acabou resultando em mais de 100.000 camponeses mortos naquele período. E é lógico que Lutero ficou muito triste em ver, né, toda essa situação acontecer e ele perder o controle a respeito disso. Bom, mas nós vamos fazer aqui uma indicação importante de um filme, né, um filme lançado em 2003, que vai contar mais detalhes aí sobre essa história de Martinho Lutero, né, desse monge alemão, fundador da igreja protestante, da igreja luterana, devido aos abusos da igreja católica no século XVI, com grande exploração de seus fiéis, especialmente por meio da venda de indulgências. Então esse filme ele está disponível aí no YouTube, né? Então quem quiser e tiver mais interesse em conhecer mais a respeito da história de Martinho Lutero, é só procurar aí e assistir, tá certo? Bem, eu só tenho agora a agradecer, né? E dizer a vocês que quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe aí, né, os nossos vídeos aí com os colegas, com os amigos de vocês e nos ajudem aí a contribuir ainda mais com o desenvolvimento da educação de muitos jovens, né, de muitas crianças que estão nesse momento precisando, né, de material para estudar, tá certo? Bem, História em Retalhos vai ficando por aqui, tá? E aí, pessoal, vocês viram quanta coisa? Pois é, Martinho Lutero foi muito retado, não foi? Então, nós agora, gente, vamos ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu queria falar para vocês que se vocês gostaram do nosso vídeo, gostaram do nosso assunto, por que não deixar aquele like no vídeo pra gente, hein? Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas que estão precisando saber mais sobre esse assunto, tá bom? Então, um beijinho para vocês e tchau!